Bom, uma boa tarde, amados. Que a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos. A tardezinha, perto do anoitecer. Quero estar aqui na presença do Senhor, trazer mais uma palavra, uma mensagem para nossos corações, para que Deus possa nos confortar, nos dar a graça, na graça do Senhor, na liberdade no Senhor, em Cristo. E nós que estamos vivendo nesse fim dos tempos, as coisas acontecendo no mundo, a gente tem que estar preparado, espiritualmente, entrando na palavra, meditando, orando, sempre em oração, sempre procurando viver uma liberdade em Cristo, mas de forma transparente, de forma honesta, justa, como na carta do apóstolo Paulo. E é referente a isso que vamos meditar hoje, a palavra de Deus. Sobre a liberdade em Cristo. O que é liberdade em Cristo? O que é a graça? A graça da salvação. As pessoas confundem a graça. Nós temos a graça e já somos salvos. Sim. De Jesus, através daquela cruz, quando ele morreu, o véu se rasgou para que todos tivessem acesso ao Pai através de Jesus. Para que todos, não somente o povo dele, mas também a todos os povos, todas as nações. Só que a gente tem que entender que a liberdade e a graça, nós temos que entender o que é essa graça. A graça é o que? Jesus veio de graça o Evangelho para nós. Por isso que fala em Mateus 10:8, de graça recebeste, de graça deve dar. Então esse meu trabalho com o Evangelho é passar aqui mensagens que edificam e que nos fortalecem para vivermos uma liberdade no Senhor Jesus. Mas uma liberdade não de qualquer maneira. Não vivendo de qualquer jeito. Porque muitas pessoas usam da liberdade, usam da graça para continuar no seu pecado. Para vestir a capa do pecado. E não é bem assim. Então vamos ler aqui e meditar essa passagem de Gálatas 5. Escrito pelo apóstolo Paulo, Saulo, apóstolo Paulo, conhecido como Saulo de Tarso. Aquele que era perseguidor da igreja se tornou um grande seguidor de Jesus. Um grande seguidor. Foi um dos discípulos que mais ganharam muitas almas do Senhor Jesus. Gálatas 5, capítulo 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeitei outra vez a um jugo de escravidão. Então, aqui ele já fala no primeiro versículo, para que possamos usar da liberdade e permanecer firme, e não ser sujeito a ser jugo de escravidão. No que? No pecado. É continuar no pecado. Ser no pecado. Para a gente não se sujeitar mais a viver escravo do pecado. Porque Jesus já pagou pelos nossos pecados. Então a gente tem que vencer o pecado, lutar contra o pecado, lutar contra a nossa carne. Todos os dias a gente luta, Porque quem é cristão, quem é crente vai sofrer guerras, levantes, ataque na mente, ataque no corpo. O inimigo, ele persegue só os cristãos, ele não vai perseguir os ímpios. Quem vive na carne, ele não vai perseguir, ele é dele. Então ele vai perseguir quem? Aqueles que buscam viver em santidade, que buscam viver na graça, no Evangelho de Cristo. Então ele sempre vai criar situações. O inimigo sempre vai querer soprar na mente, sempre criar situações para nos prejudicar, desanimar, nos afastar, abalar nossa fé. Continuando aqui no versículo 2. Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá se vos deixar de circuncidar. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se permite circuncidar, que ele desse modo fica obrigado a cumprir toda a lei. O que é circuncidar? O
que significa essa palavra circuncidar? Circuncisão. Se a gente olhar no Antigo Testamento, pelos costumes do povo judeu, a circuncisão era feita no 8º dia. Todos os meninos, no 8º dia, era feita uma pequena cirurgia de circuncisão dele. Era uma forma de uma aliança com Deus. Então todas as crianças, no 8º dia, era feita a circuncisão. Era feita uma pequena cirurgia e circuncidava ele como uma forma de uma aliança com Deus. Era uma forma de uma aliança. Só que naquele tempo existiam não só os 10 mandamentos, mas existia mais de 603 leis, conforme os costumes judaicos. Então, quem circuncidava tinha que cumprir, era obrigado a cumprir toda a lei. Hoje, nós conseguimos cumprir toda a lei conforme os costumes judaicos? Os costumes? Não. Os estrangeiros jamais conseguiram cumprir todas essas leis. Mas Deus deixou, os 10 mandamentos. Para a gente procurar andar em obediência a esses 10 mandamentos. Jesus nos simplificou, porque se for pela circuncisão, nós teríamos que cumprir muito mais leis. Teríamos que viver como os judeus, como os costumes, todos. Mas como os gentios não teriam essas culturas, provavelmente não conseguiriam, por causa do costume. Continuando aqui no versículo 4. Vós que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo. Caíste da graça. Então, nós estamos na graça de Cristo. Então, aquele que vive por meio da lei está separado de Cristo. Ou seja, está fora da graça. É que o apóstolo Paulo está dizendo, Então, hoje nós temos a graça, ser salvos pela misericórdia, não sem Jesus. Só que a gente não pode usar da graça para viver no pecado ou para justificar o pecado. Muitas pessoas usam isso como justificativa. Uma forma de você ter a graça, a salvação, ter a liberdade, mas de continuar no pecado. Não justifica o pecado. A graça, a gente tem a graça, mas a gente tem que andar em obediência. Tem que procurar andar nos ensinamentos que Jesus nos ensinou. Não é por isso que a gente tem que viver no pecado, vestir a capa do pecado, andar de qualquer jeito, viver de qualquer maneira. Então a gente tem que obedecer. No versículo 5 fala aqui, entretanto nós, pelo Espírito, não pela carne, mediante a fé é que em Jesus, aguardamos a justiça que é a nossa esperança. Quem quer a justiça? A justiça é Jesus. E Ele é a nossa esperança. Porquanto em Cristo Jesus, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo amor. Então a gente vê aqui que nada vale para Jesus se você é circuncidado ou não. Se você segue o costume judeu ou não. Isso não vale nada. Isso não vai fazer diferença para ele. Não é a circuncisão, mas sim a fé. A sua fé em Jesus. Se você tem a fé no Messias ungido, que é Jesus Cristo, então você tem um valor enorme. É mediante a fé. Não é à toa que Jesus fala que a salvação é pela fé, não só por obras. Porque se as pessoas for só por obras, as pessoas vão querer se vangloriar. Pelas obras que faz. Por isso que fala, a salvação é pela fé, não por obras, para que ninguém se vanglorie. Versículo 7. Corrieis bem, quem vos impediu de obedecer a verdade? Quem é a verdade? É Jesus. Porque Jesus é a palavra. Quem vos convenceu a agir assim, não procede daquele que vos chama. Sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa?
que é esse fermento? Fermento foram que os fariseus, os saduceus começam a levedar dentro do Evangelho. Esse fermento a gente vê hoje dentro das igrejas. A gente vê doutrinas, teologia de prosperidade, campanha do envelope, pessoas vendendo óleo ungido, água consagrada vendendo, água do Rio Jordão, semente do Covid. Então, essas coisas são fermento. São coisas criadas por homens. Então esse fermento, ele leveda a massa. Vamos tirar um exemplo na Igreja Católica Apostólica Romana. Idolatria, imagens, que não devia ter dentro da igreja. Doutrina do purgatório, de oração para os mortos, da intercessão de Maria, mediação, de advogada. Então isso são doutrinas criadas por homens, criadas pelos fariseus, os fariseus de hoje, assim como os fariseus da época, porque o próprio apóstolo Paulo falou que no meio surgiriam falsos crentes ali, iam querer fermentar a igreja e criar suas próprias doutrinas. E a gente vê que é a doutrina da Maria, é a doutrina do purgatório, é a doutrina de oração pedindo intercessão dos que morreram. Então, são doutrinas, são fermentos que levedaram a massa, que levedaram a igreja. Infelizmente, isso acontece nos dias de hoje. Não só na igreja católica, no evangelho também. Doutrina da campanha disso, é campanha daquilo. É campanha para tudo quanto é lado. É profecia, Deus vai prover uma vitória. Uma vitória. Amados, quem é crente vai passar luta. Quem é crente de verdade vai passar provação. Vai passar no deserto. Então, quando você se torna realmente cristão, toma a cruz de Jesus, não venha pensar que você vai ter só vitória, bênção, não. Vai vir lutas, vai vir guerras, vai vir batalhas espirituais, batalha na mente, a carne. Então, para você vai ter que lutar contra a carne, contra o seu próprio desejo, vai ter que lutar contra os seus pensamentos. Então, como eu falo, essas doutrinas que criaram, prosperidade, que a vida é só vitória, que é só bênção, que é isso, prosperidade. Cuidado, irmãos. Se a gente vê os discípulos que os mártires passou pelo nome de Jesus, perseguidos por causa do nome dele. Então você vê que um cristão verdadeiro vai passar luta, provação, perseguição. Pessoas vão se afastar da pessoa por causa do evangelho, por causa da verdade. Então, quando tem essas outras doutrinas, se torna um fermento. Esse fermento leveda a massa. Infelizmente, as igrejas hoje estão fermentadas. Fermentadas com doutrinas de homens. Doutrinas que Jesus não pediu para fazer. Quanto a vós, estou convencido no Senhor, de que não pensareis de outra forma, mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Aquele que perturba o evangelho, com seu fermento farisaico, aquele que perturba o evangelho vai sofrer condenação. Aquele que distorce o evangelho. Deus é amor e misericórdia, mas também é justiça. Como Jesus veio como cordeiro para salvar a humanidade do pecado, mas também agora no final ele virá como um leão para julgar as nações. Então, o evangelho verdadeiro é quando você prega a verdade, quando você prega a palavra, quando você prega o evangelho. Não passa a mão na cabeça. Não é evangelho coach. É evangelho que faz realmente. É igual uma espada, né? O evangelho que vem com uma espada e dois gumes.
que ela vem entre a alma e o espírito, para fazer a pessoa sentir que a palavra vem para cortar no meio a pessoa, para poder o quê? Para exortá-la, para mudá-la, para converter o coração. Então esse é o Evangelho. O Evangelho é arrependimento. É viver em santidade, é viver de acordo com o que Jesus mandou. Não é viver de qualquer maneira. É luta, amados. Passar provações, desertos. Esse é o Evangelho. Você vê aí irmãos aí que pregam nas ruas, passando perseguição, porque prega a verdade, as pessoas às vezes não gostam. Infelizmente é assim. Você vê aí a perseguição em outros países, em outras nações, você vê aí missionários, evangelistas, sendo perseguidos por causa do nome de Jesus, recebendo ameaça. Alguns são mortos, alguns são presos, são torturados. Aqui ainda nós temos ainda uma liberdade ainda, por enquanto, né? Por enquanto. Até quando a gente não sabe. Então, esse é o Evangelho. Não é Evangelho passando na cabeça, coach. Então é coisa séria. O Evangelho é tomar a cruz mesmo. Eu, no entanto, irmãos, se continuo pregando a circuncisão, por qual motivo ainda sou perseguido? Olha o que o apóstolo Paulo perguntou. Nesse caso, o escândalo da cruz estaria anulado. Ele quer dizer que se ele estivesse pregando a circuncisão, por qual motivo ele seria perseguido então? Ou seja, estaria anulando a cruz. Quem me dera se castrassem aqueles que vos estão confundindo. Ou seja, castrar o quê? Aqueles que estão perturbando, que estão distorcendo, que estão fermentando. Então ele fala aqui, quem me dera se castrassem aqueles que estão confundindo vocês. Ou seja, distorcendo. O que é distorcendo? Fermentando em doutrinas. Então hoje você não tem mais necessidade de circuncisão, porque isso não vale nada. A gente vê aí pessoas aí que pregam a circuncisão ainda, conforme os costumes judaicos. A circuncisão hoje é no nosso coração, amado. Se o nosso coração tiver Jesus, se a gente tomar a cruz dele, seguir ele, tomar a cruz, aceitou, se batizou e resolveu dali em diante ser um seguidor de Jesus, as coisas vão ser diferentes, as lutas vão vir, levantes vão ter, pessoas vão se afastar de você. Porque aquela luz que vai estar em você vai incomodar as pessoas. Vai incomodar. Então, você vai ver a diferença. Quando você está num falso evangelho, no evangelho de prosperidade, no evangelho coach, no evangelho da vitória. Então não é bem isso. Evangelho é guerra. Quem toma a cruz realmente sabe o que passa. Então ele fala, se castrasse esses que ficam criando essas doutrinas, que ficam experimentando, que ficam perturbando, seria bom, né? Quem sabe não sossegava. Caros irmãos, fostes chamados para a liberdade. Todavia não usei a liberdade como desculpa para franquear a vontade da carne. Então, olha o que fala aqui, né? Como já falei, não use da liberdade, não use da graça para continuar no pecado da carne, para continuar na imoralidade sexual, para continuar no adultério, na fornicação, na feitiçaria, na idolatria, na mentira, na falsidade. Então você vê que a gente não pode usar da liberdade para satisfazer a vontade da nossa carne. Da gula, da avareza, da soberba, do orgulho. Então a gente tem que analisar. É como diz, né? A gente analisar a si mesmo. A nós também, né? Não se vira só quem está ouvindo, mas a mim também. A gente tem que analisar nós mesmos. Então a gente tem que se analisar. Antes sede servos
um dos outros mediante o amor. Pois toda a lei se resume num só mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como fala? Quem ama teu próximo não cobiça mulher do próximo. Não deseja mulher do próximo. Não prejudica o próximo. Não tem inveja do próximo. Tem amor, tem respeito, tem compaixão, tem misericórdia. Então, quando as pessoas amam o teu próximo, como assim? Ela não vai querer prejudicar a pessoa. Sabendo que ela pode se prejudicar também. Então, a gente tem que analisar. Cada um de nós. Porém, se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado, para não vos destruir mutuamente. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis a vontade da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Então a gente vê aqui que o apóstolo Paulo fala que a gente tem que andar em espírito para não satisfazer a vontade da nossa carne. A gente sabe que a nossa carne é pecaminosa, ela é sujeita a cair. Então a gente tem que analisar, tem que vigiar. A carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Então a gente tem que aprender a ter controle da nossa carne. Domínio próprio. A gente aprender a dominar nós mesmos. Vamos supor, um exemplo, comida, gula, vamos entrar em pecado capital da gula. Se eu sei que se eu comer aquilo já me satisfez, para que eu vou fazer graça? Eu vou lá e comer mais, até estufar a barriga para ficar assim, eu não estou aguentando. Você gula. Come aquilo que satisfaz você. Não aquilo a mais que satisfaz. Porque isso não é gula. Então isso é o quê? É uma prática da carne. Porque você comeu a mais daquilo que era necessário para você. Então você tem que aprender a ter controle, ter domínio de si mesmo. Domínio próprio. É a mesma coisa assim, o desejo carnal, quando a pessoa vê uma mulher, opa, não sou casado. Não posso. Tem que vigiar nos olhos. Então a gente tem que ter domínio. A pessoa vem com uma conversinha meio assim pra você, opa, ó, desculpe, não dá, eu tenho compromisso, sim, assim, cai fora. Domínio próprio. Resistir, vontade da carne. Então a gente tem que ser vigilante, porque a carne luta contra o espírito contra a carne. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Aquele que está vivendo em Espírito não está debaixo da lei, porque a lei ela revela o pecado do homem. Ora, as obras da carne são imoralidade sexual, como já disse, impureza, libertinagem, idolatrias, idolatria é tudo, animar a escultura, idolatrar o futebol, idolatrar seu ator favorito, idolatrar a esposa, idolatrar os filhos, idolatrar o dinheiro, só pensar no dinheiro. Não é só a imagem, a escultura, a idolatria. Feitiçaria, macumba, praticar bruxaria contra as pessoas, fazer mal, né? Essas coisas que são da carne. Impureza, ódio, discórdia, causar discórdia, ciúmes, doentio, ira, egoísmo, ser egoísta. Você vai num lugar, você leva alguma coisa para você comer, não leva mais para dirigir com o colega. Vou levar só para mim. Isso é egoísmo. A pessoa está pedindo um prato de comida, está com fome, pedindo um prato de comida. A pessoa
pessoa precisa de uma roupa, dê uma roupa para a pessoa, vestir-os nus. Dá de comer quem tem fome, dá de beber quem tem sede. Dissensões, facções, a inveja. As pessoas têm inveja porque as outras pessoas têm. A embriaguez, que é a bebedeira. A pessoa pega, não tem controle, não tem domínio, vai lá e toma para cair. Toma até cair, até dormir na calçada, na rua, ou para chegar em casa, quer bater na esposa, nos filhos. Embriaguez. Orgia, tudo quanto é prática de orgia. Sodomia, homossexualismo, homem com homem, mulher com mulher, relação a 3, relação a 2, pessoas do mesmo sexo, a outra pessoa vendo o outro, fazendo as coisas. São coisas que não agradam o Senhor, né? São coisas profanas. E tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que praticam não herdarão o reino de Deus. Então aqui é bem claro. Não herda o reino de Deus quem pratica tais coisas. Homossexualismo, sodomia, troca de parceiro, troca de casal. Tem muitas pessoas que vão atrás dessas coisas. Então são práticas que não agradam ao Senhor. Vê lá a pornografia também, vê aquelas coisas obscenas, né, explícitas, achando que aquilo vai ajudar no relacionamento do casal. Não é legal também. Aquilo pode prejudicar o casal. Então tem que tomar muito cuidado com as pessoas que realmente são cristãs, no que está vendo, no que assiste, no que está vivendo, as práticas. Porque aqui fala, quem pratica tais coisas não herdará. Idolatria, principalmente a idolatria. Idolatria em mais cultura, pessoa que adora a Maria, presta veneração para ela, adoração, Aparecida. Não é só as imagens dela, mas também de outros santos que morreram. Imagens feitas com mãos de homens. Salmo 115, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem mãos, mas não apalpa, tem pés, não anda. Então, é idolatria. Esses objetos religiosos dentro de casa. Objeto religioso de uma estrela de 6 pontas, de uma lua, de um sol, também são coisas que Jesus não pediu para fazer. Porque são quartos celestes. Não fazer nada que está no céu. Então é idolatria. Idolatria ao futebol. As pessoas que têm um fanatismo por futebol, que estão em idolatria. Chega até a brigar com um colega por causa de futebol, discutir. Idolatria referente assim, ao dinheiro, a pessoa que só pensa em ganhar dinheiro, esquece família, esquece Deus, só pensa no dinheiro. Então se torna idolatria também. Como Mateus 6,24 fala, não se pode servir a 2 senhores. Amarás ou a Deus ou a Mamon. A Mamon é o Deus do dinheiro. Então, são práticas também que não agradam. Quando a pessoa coloca o teu cônjuge como se a pessoa fosse um Deus, um filho, meu filho é não sei o quê, meu filho é isso, meu filho é aquilo. E elogiar é uma coisa, mas colocar a pessoa lá em cima, então é idolatria. É igual aí na campanha da política ano passado, colocaram o Bolsonaro lá em cima. Mito, é o cara, ele é não sei o quê, então é idolatria. Por isso que muitas vezes nós estamos vivendo essa situação agora, por causa do pecado, da idolatria. Não é que falando mal do Bolsonaro, mas colocar a pessoa lá em cima. Elevar a pessoa como se ela fosse um Deus, sendo que é um ser humano, comedor de arroz e feijão igual a nós. Não se torna idolatria. Então a gente tem que ter um discernimento. As feitiçarias, como já diz, as práticas, as pessoas fazem feitiçaria para prejudicar uma outra. Isso também Deus não se agrada. Como diz aqui, né? Entretanto, não herdará o reino de Deus que pratica tais coisas. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz no coração, é paciência, é benignidade, é
bondade e fidelidade. Fidelidade ao seu casamento, fidelidade a Deus, fidelidade ali com seu próximo, com sua esposa, seu companheiro. Bondade, mansidão, ser manso. Jesus fala, seja manso como uma pomba, mas temos que ser astuto como uma serpente. E tem muita gente que, às vezes você é manso, a pessoa aproveita a sua mansidão, a sua bondade, para tentar te prejudicar, passar você para trás. Então a gente tem que ter discernimento. Então também temos que aprender a ter astuto. Ser manso, mas astuto. E domínio próprio, como já disse. A pessoa aprender a dominar a sua carne e não satisfazer a vontade da sua carne, mas satisfazer a vontade do Espírito. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Esse provocando, arrogância, orgulho, a pessoa se torna arrogante com as pessoas. O que é provocar uns aos outros? Vou tirar um exemplo aqui. Você vai num culto, vai reunir com outros irmãos, vão congregar a palavra, vão ali meditar, aí a companheira do outro vai com uma roupa assim meia, não muito adequada, né? Uma forma de provocar. Por quê? Fala da carne. Então, poxa, se eu vou no culto ali com meu esposo, se eu vou no culto ali com a minha esposa, uma roupa adequada, que não chame muita atenção, para que não provoque o outro, não estimule, né? Então a gente tem que ter esse discernimento dessas coisas entre o povo de Deus. Para quê? Para que não se provoque uns aos outros. E acaba acontecendo às vezes um pecado aí. E tendo inveja também. Às vezes um irmão tem inveja do outro, porque o outro tem isso, o outro tem aquilo. Então a gente tem que ser vigilante. Então a gente vê a importância da liberdade cristã. Muitas vezes as pessoas confundem a liberdade e a graça para continuar no pecado, para continuar a viver de qualquer maneira. Ah não, tem a graça. Jesus perdoa. Não é assim. Esse aí é abusar da vontade de Deus, né? É abusar da paciência do Deus. É a mesma coisa que testar a paciência dele. Ah, eu vou continuar pecando. Jesus perdoa depois. Eu peço perdão, vou lá, peço perdão. Não é assim, irmãos. Não é assim. Não é bem por aí. Aí as pessoas, será que cristão pode perder a salvação? Pode. Pode sim. Pode perder sim. Sim. As pessoas acham que não, mas pode. Aí a pessoa começa a andar na carne, volta para trás, aí não vem só um demônio, vem 7. Daqui a pouco a pessoa está na bebida, está na adultério, está na prostituição, está nas drogas, aí vem tudo uma vez. Aí a pessoa volta lá para a lama, aí onde entra aqui, ó. Não, aí as pessoas se tornam a ter jugo escravizado do pecado de novo. Aí volta ao jugo do pecado. Volta ao jugo da escravidão do pecado. Por causa do quê? Porque confunde a graça e a liberdade para viver de qualquer maneira. Amém? Então fica de reflexão essa mensagem. Né? Reflita quem está assistindo. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Para que nós possamos andar conforme o Espírito. Não conforme a vontade da nossa carne. E a vontade do Espírito. Para que possamos alcançar a vida eterna. Para que não possamos perder a salvação. Para a gente poder dar o reino de Deus. As pessoas acham que o céu é uma Babilônia. Acham que o céu lá é a casa da mãe Joana. Não é bem assim. Lá a gente não vai entrar de qualquer jeito.
É como diz, sem santidade ninguém verá Deus. Então a gente tem que vigiar. Cuidado com o que a gente assiste, cuidado com o que a gente assiste no dia a dia, cuidado com que tipo de música a gente ouve. Discernimento, tem discernimento, o que é bom, o que não é. Cuidado nos lugares que vai frequentar. Ah, mas você pode sair, o cristão pode? Pode ir comer um lanche com os amigos, com a família? Pode. Tem que saber quais as amizades. Pode ir pode ir no shopping? Pode. Cuidado. Tudo tem que ter discernimento. Eu posso assistir um filme? Que tipo de filme? Que passa o filme? Que mensagem que é? Edifica? Não edifica? Não. Cuidado que a gente vê. Igual novela. As pessoas perdem tempo em novela. Que tipo de novela? Se for novela bíblica, que passa a mensagem, a história da Bíblia, é diferente, né? Mostra uma história. Agora, que tipo de novela? For novela da Rede Globo, novelinha da SBT, novelinha da Bandeirantes, novela mexicana, cuidado. A gente tem que saber o que a gente assiste. Cuidado com a mídia também, a mídia manipulada, cuidado com as informações. Hoje a gente vê também na internet, é muitas informações, é uma guerra de informações. Então a gente tem que saber tirar aquilo que realmente é verdade e o que não é verdade. A gente tem que pedir direção para Deus. A gente tem que tomar muito cuidado. Nós estamos vivendo tempos difíceis. É uma esquerda, direita, é uma briga de um lado, é uma briga do outro. A gente também não sabe o que está sendo verdade, o que não é. Então a gente tem que procurar informações, fontes confiáveis, da onde veio o vídeo, da onde veio a informação. Para não sair postando e compartilhando. Então a gente tem que tomar cuidado também com a internet. Infelizmente a internet também está tendo uma guerra de informação. Então a gente tem que buscar mais o Senhor para ter mais discernimento de espírito. Cuidado com certas revelações. Revelação que a gente vê no Facebook. Ah, Deus está te revelando isso, Deus está revelando a vitória hoje, Deus vai mudar a sua história, que não sei o quê, e blá blá blá, e ali vai. Cuidado. A revelação, amado. A revelação está aqui, ó. No livro. As Escrituras. A palavra que é a revelação de Deus. A palavra que fez carne. Precisa mais de revelação igual essa? Não precisamos mais que essa revelação. Para que eu vou atrás de revelação no Facebook? Para que eu vou em tal igreja que fala que hoje vai ter revelação? Deus aqui vai profetizar os vitórias. Cuidado. Cuidado. Então a gente tem que ter discernimento. Vixe, eu tinha um tempo que eu via muito negócio de Face, vitória, pessoas que assim, não. É cada um aqui, é cada história. Até no começo da minha caminhada eu fui no embalo de um aí, mas depois alguns irmãos foram me alertando, comecei a ler e opa, saí fora. Aí a gente começa a ter discernimento. Aí daqui a pouco o cara tá te pedindo dinheiro, oferta daquilo. Aí começa a postar fotos que você está fazendo a obra. Aí dá uma cestinha ou outra lá, a moça está fazendo a obra, está pegando o seu dinheiro. Está vivendo com o seu dinheiro. Aí trabalhar a pessoa não quer. Então muitas pessoas usam da palavra, do evangelho, para fazer campanha, para pedir, começa a pedir. Quando a obra é verdadeira, é sincera e honesta, tudo bem. Quando você vê realmente os frutos, por isso que a gente tem que ver a árvore se conhece pelos frutos. Para você conhecer a árvore, tem que ver os frutos que ela está dando. Então é isso que a gente tem que ver, tem que tomar cuidado. Eu já vi uma vez no Facebook um pastor, eu não lembro que cidade que era. Eu vi uns cultos assim, uma mensagem boa, até que nossa, o cara parece que prega o evangelho. Aí começou com campanha lá no monte, não sei o quê. Aí começou a pedir. Aí eu achei estranho,
comecei a analisar, e depois um tempo depois, fui pesquisar, o cara estava envolvido com uma traição. Então você vê, pelas árvores conhece o fruto. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Cuidado com certas pessoas, com certas revelações. Por isso que quando vem aqui pregar o evangelho, eu não venho pregar revelação. Deus me deu uma profecia, Deus me deu uma revelação, que vai acontecer isso, vai acontecer isso. A palavra de Deus está se cumprindo. Isso é óbvio, a gente vê como é que o mundo está. Não precisa nem de revelação. Só basta você acompanhar as informações de geopolítica, buscar conhecimento de geopolítica, buscar ler as escrituras, as profecias que estão se cumprindo. Você, pela geopolítica que está acontecendo, você vai entender qual profecia que está se encaixando. Então, por isso que é importante a gente ler, acompanhar o que está acontecendo na geopolítica, o que está acontecendo nas escrituras. Pegar a escritura, opa, isso aqui está encaixando o que está acontecendo agora. Opa, estão preparando um governo para o anticristo. Opa, está aqui na escritura. Mateus 24. Profecia de Jesus. Então quer dizer, eu preciso de profecia, eu preciso pegar, Deus me profetizou, que não sei o que vai vir aí, vai acontecer isso. Não. As profecias estão aqui na escritura. A revelação está aqui. Eu não posso sair inventando aqui qualquer revelação, qualquer profecia e falar, Deus falou isso, eu falo, não. Quando é de Deus, quando você tem sonho, alguma visão, é diferente. Quando você tem um sonho que marca a tua mente, que encaixa ali com a palavra, aí sim. Aí você pode, mas o que não é de Deus, não faça. Não se pode sair falando qualquer coisa sem saber se aquilo que você teve é de Deus ou não é de Deus. Aí tem que discernir. Por isso que a Escritura revela o pecado, revela as profecias, revela todos os fatos e acontecimentos que estamos vivendo hoje. Então não precisa de revelação. Não precisa de pessoa, eu vi Deus me mostrou na profecia assim. Não, está aqui, aqui, tudo anotado. É só ler, meditar, pedir direção e o Espírito Santo vai te mostrar que realmente está encaixando. É isso aí, irmão. Então, a gente fica aí para a gente meditar essa passagem, analisar a nós mesmos e vigiar, porque Jesus está às portas. Uma hora o portal vai se abrir. É como diz, né? O dia, a hora a gente não sabe. Mas as coisas cada vez vão apertando. Vão estreitando, vão ficando difícil. As coisas começam a ficar difíceis. Jesus fala, não se apavoreis. Quando fala de guerra, rumor, fome, peste, não fiqueis apavorados, porque essas coisas são necessárias que aconteçam. O próprio Senhor Jesus fala. Então a gente tem que estar o quê? Vigilante, firme no Senhor, confiante no Senhor. Deus vai prover, Deus não vai escapar o que é necessário para gente. Deus vai suprir. Se você é em obediência, Deus não vai escapar o que é necessário para você. Deus vai prover. Amém? Então eu quero agradecer este momento, ter compartilhado essa palavra, essa mensagem do Evangelho de Gálatas 5, para meditação, analisar nós mesmos. Agradecendo a Deus por esse momento aqui, por trazer essa mensagem, e que o Espírito Santo de Deus esteja com cada um que está ouvindo essa mensagem e que vai ver essa mensagem. Então compartilha. Compartilha para que mais pessoas sejam alcançadas, para que mais almas despertem, se arrependam e busquem Jesus enquanto se pode achar. Porque depois, na hora que a graça fechar, a coisa vai ficar feia aqui. Então a gente tem que estar preparado, suportando com paciência, seja na aprovação, seja na dificuldade, seja nas lutas, mas Deus vai nos dar força para suportar e superar tudo, até que se cumpra a volta dele. Amém? Que
Deus abençoe. Uma ótima noite abençoada. E que Deus os guarde.